Oi, nós vamos falar sobre o material do Fundamental 1, ou, como alguns preferem, Fundamental Anos Iniciais. Os componentes desse material passam por conteúdos que são entregues bimestralmente ou anualmente. De primeiro ao quinto ano, você vai ter o livro multidisciplinar, que é entregue bimestralmente. Também temos a entrega de materiais anual. Esses materiais anuais, eles são entregues logo no começo, junto com o volume 1, mas eles servem para trabalhar ao longo de todo o ano. Quais são eles? O livro de inglês, o livro de espanhol, opcional, se a sua escola fez essa opção, o caderno do leitor apenas para o primeiro ano. Esse caderno será trabalhado ao longo de todo o ano e ele é composto da seguinte orientação. Ele tem sempre um texto que o aluno vai ler com o apoio da professora e também ele vai poder ouvir através do objeto digital que está na nossa plataforma de conteúdos. E o caderno de produção textual do segundo ao quinto ano. Ele, em cada uma das suas unidades, ele sempre começa com uma orientação de como esse texto deve ser produzido. E não só o tipo de texto em que o aluno vai produzir, mas também ele sinaliza até onde esse texto vai veicular. Isso é interessante porque traz uma função para a escrita. Não é só escrever por escrever, mas tem uma função social, inclusive. Toda a nossa coleção do Fundamental 1 está adequada à BNCC, ou seja, todos os temas que são apresentados dentro das unidades, elas seguem a sequenciação de habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular. Desta forma, você, professor, poderá se encontrar com um material que tem algumas características diferentes na sequenciação dos temas apresentados na unidade. Em havendo dúvidas sobre isso, você terá à sua disposição o manual do professor, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Algumas características estão presentes nesse material do Fundamental 1. Ao longo das páginas, professores e alunos vão encontrar ícones e algumas seções também. Alguns desses ícones remetem a atividades que serão desenvolvidas tanto em classe quanto em casa. Cada um desses ícones estão indicados na página do livro numa cor diferente e facilmente será percebida pelo aluno e pelo professor. Então, por exemplo, você vai encontrar o ícone que indica que há uma atividade de dupla a ser feita, ou um ícone que indica que há uma atividade em grupo, ou um ícone que indica que tem material necessário para que seja feita uma atividade individual ou em grupo, e esse material está dentro da pasta. Essa pasta contém atividades e conteúdos, materiais, cartunados, fichas, são materiais complementares para todas as disciplinas ou componentes curriculares que serão usados ao longo de todo o ano. Também existe um ícone que é uma mãozinha assim com um dedinho indicador que está indicando que ali tem um objeto educacional digital. São vídeos ou imagens, infográficos, mapas, animações, jogos que estão integrados com o tema que está sendo trabalhado em cada uma das unidades. Esse material, esses objetos educacionais digitais serão acessados por meio da nossa plataforma de conteúdos. Outro ícone que aparece dentro do material é o ícone Atitudes para a Vida. Esse é uma espécie de um programa de desenvolvimento socioemocional integrado com os temas que são trabalhados dentro das unidades dos livros, isso em todos os componentes curriculares. Entendemos que desenvolver competências socioemocionais não é papel de um único professor ou de uma única disciplina. Portanto, ao longo de toda a coleção, você vai encontrar, tanto no livro do aluno quanto no livro do professor, esse ícone do Atitude para a Vida. Ele indicará que ali tem uma atividade, uma vivência a ser realizada dentro da classe ou mesmo em casa, que vai desenvolver no aluno uma das competências ali apresentadas.
O programa Atitude para a Vida compõe 7 atitudes que serão trabalhadas ao longo de todo o ano. Quero agora fazer um destaque às sessões que estão presentes dentro dessa coleção e farei esse destaque por disciplina ou por componente curricular. Em português, você vai encontrar a seção Dicionário. Ela tem o objetivo de despertar a curiosidade da criança por conhecer a palavra e saber o seu significado. Você terá uma outra seção bem legal que se chama Esquina da Poesia. Bem no cantinho da página mesmo, em algumas das unidades, vai aparecer uma poesia que está ligada ao tema que está sendo trabalhado e para que a criança também seja estimulada nesse tipo de gênero textual. Outra seção é Gramática e Ortografia. Então, ela vai trazer as regras e a organização da nossa língua, já ajudando a criança a se familiarizar com o contexto de uso dessas regras ortográficas da língua portuguesa. O livro de matemática, assim como os demais, também tem seções próprias. Entre elas, A Matemática Me Ajuda a Ser. Muito legal porque ele vai nessa sessão mostrar como um conhecimento matemático pode ajudar a criança, ajudar o aluno a ajudar alguém ou a ser alguém melhor. Então, se ele tem o conhecimento de como chega em determinado lugar, dobrando à direita, virando à esquerda, caminhando mais 2 quadras, ele pode se ajudar, mas também pode ajudar alguém a encontrar um lugar. Outra seção é compreender informações através de gráficos ou através de tabelas, fazer interpretação dos dados. Isso já começa a ser trabalhado aí também nessa seção. Uma outra seção são jogos, então são jogos matemáticos ou de raciocínios lógicos que são desafiados aos alunos ao longo dos temas que são trabalhados dentro das unidades. Vamos falar de Geografia e História. Eu estou juntando esses 2 componentes porque eles têm características editoriais muito semelhantes nos livros. Então as sessões são semelhantes em História e em Geografia. Quero destacar 3 dessas sessões. A primeira sessão é para ler e escrever melhor. A partir de um texto dado sobre o tema que está sendo trabalhado, o aluno vai entender como ele se organiza e as características dele, ser desafiado a escrever, a produzir um texto com a mesma organização e característica. Outra seção é como as pessoas faziam para. Aqui é interessante, por exemplo, como as pessoas faziam para organizar o seu tempo. Hoje todo mundo olha para o relógio, uma agenda, mas foi sempre assim? Então vamos voltar no tempo e descobrir como era isso antes, para citar um exemplo de apresentação dessa sessão. E uma outra sessão é o mundo que nós queremos. Então leva a criança a refletir como, a partir da realidade, quais são os itens que ela gostaria de ver de melhoria, melhoria social, melhoria organizacional dentro da cidade onde ela mora, dentro do país, enfim. Então leva ela a uma reflexão crítica. Vamos falar de ciências. Uma característica latente na BNCC para o componente curricular ciências é a investigação. Entende-se que para que o aluno desenvolva o seu conhecimento científico, ele também tem que desenvolver a competência de investigar. O livro de ciências está recheado de atividades que levam o aluno a essa descoberta, a desenvolver tais habilidades. Um exemplo disso é a seção Investigar o Assunto. Então, o aluno vai, dentro do tema que está sendo trabalhado, realizar uma investigação dentro da sua base de observação, dentro dos seus conhecimentos prévios, usando os recursos disponibilizados ali pela professora e até mesmo com o apoio de colegas ou, quem sabe, até da família, fazer investigações sobre aquele assunto. Outra seção é chamada de atividades práticas. A ideia aqui é tirar o conhecimento do apenas eu conheço, eu sei, e levá-lo para eu faço. Outra seção de ciências é álbum de ciências. Interessante essa seção porque ela vai trazer uma foto em alta resolução
sobre o assunto que está sendo trabalhado ali. Por exemplo, plantas. Então terá a foto de uma planta em alta definição, destacando as partes da planta. Isso dá um tom ainda mais realista ao objeto de estudo em questão. Claro que isso não elimina a possibilidade de uma aula de campo ou de sair da sala para poder fazer conhecimentos e experiências mais reais ali no que a escola puder oferecer. Uma característica geral de toda a coleção do Fundamental 1, em todos os componentes curriculares, é que cada unidade sempre começa com uma página dupla. Sempre vai haver uma imagem que é apresentada na junção das duas páginas, onde será trabalhado ali uma leitura de imagem, um desafio para o aluno encontrar determinada figura ou personagem dentro daquela imagem. Então, isso já inicia a unidade com desafio e com resgate de conhecimentos prévios. Outra característica desta coleção é que ao final de cada livro, ao final de cada bimestre ou volume, está à disposição uma seção chamada SFB Plus. Essa seção é composta por exercícios elaborados pelos professores do Colégio Farias Brito e que acompanham os temas, as unidades de cada uma das disciplinas. Quero falar agora sobre o Manual do Professor. Você, professor, vai receber um manual onde terá orientações gerais sobre o componente curricular e orientações específicas sobre cada uma das unidades. Nas orientações gerais, você vai poder entender um pouco do pressuposto filosófico, pedagógico, que foi levado em consideração pelos autores e editores no que tange à área do conhecimento da sua disciplina. Então, você vai poder acompanhar um pouco desses pressupostos e se inteirar mais para poder entrar nessa aventura junto com o autor e o editor do seu livro. Já nas orientações específicas, você vai poder, unidade a unidade, receber informações que vão te dar segurança para atuar em sala. Então, por exemplo, você vai ter orientações específicas da BNCC. Interessante aqui deixar claro que a BNCC traz um grande desafio para você, professor, que é mudar um pouco do seu jeito de pensar e do seu jeito de planejar. Em que sentido? Nós, professores, somos acostumados a fazer planejamento a partir dos temas que estão presentes nos materiais didáticos. No entanto, a BNCC diz: agora coloque o seu foco de planejamento nas habilidades que precisam ser desenvolvidas até o final daquele ano ou até o final daquela etapa da educação básica. Ainda no Manual do Professor, você também vai ter um demonstrativo, uma explicação de cada uma das atitudes para a vida. Vai apresentar detalhadamente cada uma delas e dentro das orientações específicas, inclusive, você vai ter subsídios de como trabalhar cada uma das atitudes conforme elas aparecem dentro das unidades do livro. O manual ainda traz também dicas de leitura, de vídeos, de filmes, de sites para você visitar, tanto para você, professor, quanto para o seu aluno. No manual também você vai encontrar algumas sugestões para você realizar a interdisciplinaridade. Se chama conexão. Então, por exemplo, no Manual de Ciências, você vai encontrar dicas de conexão com matemática. Isso ajuda que, desde cedo, as crianças, ainda no Fundamental 1, entendam que o conhecimento não é departamentalizado, mas o conhecimento é integrado. Então, esta seção presente no seu manual te ajudará nesse desafio.